No painel sobre o direito à habitação, tentámos fazer uma caracterização geral do problema, apontando as principais questões, também os principais problemas e depois potenciais soluções. Consideramos que, apesar do direito à habitação ser considerado um parente pobre, vimos-lo como central para entender a crise e a intervenção da Troika em Portugal. De um modo geral, o endividamento em espiral com o crédito à habitação, com empréstimos a juros bonificados e com benefícios fiscais em sede de IRS, exemplifica claramente a política do Estado relativamente ao setor da habitação. Esta política trouxe consequências graves ao nível do endividamento, a limitações nas escolhas das famílias endividadas, também com bastante influência no mercado de arrendamento, onde as rendas são mais caras do que o pagamento da prestação do empréstimo ao banco. Contudo, verificaram-se bastantes melhorias nas condições habitacionais de algumas famílias. Outra questão levantada foi a habitação social e o programa especial de realojamento e, ao mesmo tempo, o problema da habitação social ser insuficiente em termos nacionais, estando-se, na maior parte dos casos, a dar habitação pobre para pobres. Outra das situações apontadas foram as pessoas a viver em quartos, em pensões, em habitações sobrelotadas ou em casas autoconstruídas, que não se consegue saber quantas são, não conseguimos ter uma ideia deste número. Por outro lado, a liberalização do mercado de arrendamento, que foi um dos pontos centrais do memorando da Troika, a mudança dos contratos antigos e a agilização dos despejos, o que se verifica com um aumento de potenciais despejos nos próximos anos, quando este arrendamento ataca essencialmente o centro das cidades, onde vivem essencialmente pessoas idosas neste momento. Isto coloca-nos outra questão, que é o que é que se está a fazer aos centros históricos, com os processos de reabilitação, de turismo e, por outro lado, a questão dos fundos imobiliários, que estão muitas vezes isentos de impostos. Deste modo, consideramos que a habitação está a ser entregue, ou foi entregue ao mercado, perdendo o seu estatuto de direito, a mercadorização da habitação e a sua financiarização faz com que este direito fundamental seja, neste ponto, colocado também como um parente pobre e não lhe é dada atenção. A questão de ter sido investido, do investimento imobiliário ser tratado como um ativo financeiro e não como um direito, neste caso. Depois a questão dos imóveis vazios. As perguntas que colocámos foi qual foi o apoio que o Estado deu a esta produção de crédito, quantas casas é que os fundos imobiliários têm, de que modo é que a lei das rendas sociais também, da nova lei das rendas sociais, vai ter alguma implicação no futuro muito próximo, se estas pessoas que vivem atualmente em bairros sociais vão ser despejadas, ou se estes bairros vão ser transformados em novos guetos, ou se as pessoas vão viver para novos guetos. Também a transformação dos centros das cidades nos colocam algumas questões, e uma delas é se estes centros das cidades são para as elites, quando o que se está a transformar é a habitação em hotéis e em apartamentos de luxo. E o que é que se vai fazer às casas vazias? Centramos a nossa atenção em 8 problemas específicos. Por um lado, o caráter periférico que tem sido dado ao direito à habitação. Um segundo problema, o crédito e o endividamento, o crédito à habitação, o endividamento e a sobrecarga da dívida da habitação e da dívida ao consumo. Por um terceiro ponto, a mercadorização da habitação e o esvaziamento do direito à habitação. Num quarto ponto, o imóvel ser considerado um ativo financeiro e esvaziando-se assim todo o sentido deste direito.
A quantidade de imóveis vazios e o fator de que um imóvel vazio vale mais do que um imóvel que está ocupado, nesta lógica de financiarização do imobiliário. Por outro lado, as políticas com base no crédito, que tem sido uma linha clara da política neoliberal que tem sido aplicada a Portugal. Por outro lado, a liberalização das rendas, tanto das rendas comuns como depois das rendas sociais, quando são aplicadas nos bairros sociais. A individualização da provisão da habitação é um oitavo ponto. Um oitavo problema. Neste painel foram apresentadas duas situações territoriais específicas, uma delas na Amadora, em que estão a ser demolidas casas de autoconstrução. A Câmara está a proceder a demolições em terrenos privados, apesar de haver um parecer negativo a esta demolição por parte do Provedor de Justiça, mas estas demolições continuam. E, por outro lado, foi também apresentada uma situação de insolvência de uma cooperativa de habitação em Azeitão, onde 41 famílias estão em possível situação de despejo. Para estas situações, apresentamos 6 potenciais soluções muito genéricas, que abrangem alguns destes pontos focados. Uma delas é sobre as políticas fiscais, que poderia ser a taxação e penalização de imóveis vazios. Uma segunda, a necessidade de desafiar a lógica da mercadorização da habitação. Uma terceira, o direito à habitação passar a ter voz política, que não o tem. A necessidade de desmascarar a banca e a sua relação com esta financiarização de um direito. Haver uma solidariedade política relativamente a todas estas situações, não apenas a despejos relativamente ao crédito, mas também às demolições ou à questão, por exemplo, das insolvências das cooperativas. Todas essas situações são um pouco invisíveis. E, por último, a regulação do mercado de arrendamento. Obrigada.